Olá, sou Flávia Simões de Araújo, a entrevistadora de hoje, e vamos falar sobre o livro Da Confessionalidade à Laicidade, Raízes Cidadãs da Liberdade e Vida Social, do Segundo Reinado Brasileiro à Primeira República Laica. E o autor é Rafael Soares Duarte de Moura, pós-doutorando pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também se graduou. É pró-reitor adjunto de pesquisa e professor efetivo da Universidade Estadual de Montes Claros. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. E para começar, nós gostaríamos que o senhor ressaltasse algo de sua biografia que tenha contribuído para o desenvolvimento de sua obra. Obrigado, Flávia, pela acolhida, pelas gentis palavras. Eu penso que nessa hora em que nós tentamos achar algo na nossa biografia, da nossa vida, que tenha estimulado essa construção desse desafio, que é uma tese, o fruto de uma tese, a gente deve voltar para traços que às vezes até não são necessariamente acadêmicos, né? Eu tive uma experiência muito intensa, né, de âmbito familiar, que sempre problematizou muito essas questões de Estado e fé. Né? E essa problematização foi no sentido muito positivo, né? De entender como que as relações elas poderiam se desenvolver num respeito, numa harmonia, mas numa consciência de lugares específicos e de papéis distintos dentro de uma ótica muito mais diversa. Então, eu fui aprofundando esse meu interesse, né? Quando ainda de minha graduação, a minha monografia ela já foi num estudo de direito comparado, envolvendo o direito canônico e o direito civil, para alguns aspectos de nulidade matrimonial, algumas questões que eu remontei ainda ao direito romano, que foi muito influenciado pelo direito canônico no período medieval. Enfim, essas questões todas não ficaram apagadas, né, no meu desenvolvimento acadêmico. Então, após fazer uma imersão profunda em filosofia do direito, na dissertação, eu quis retomar essa ideia original, essa proposta de problematizar dentro da historicidade do constitucionalismo como que se configuraram essas relações entre o trono e o altar, e a república e a igreja, como que se deram essas relações e como que essas relações ainda hoje permeiam com muitos simbolismos e muitos significados as relações entre o público e o privado, entre a cidadania e a não cidadania. Então, eu acho que a minha vida ela está muito misturada com aquilo que eu escrevi, porque eu coloco muito do que acredito naquilo que eu escrevo, e isso tem um reflexo direto com a minha caminhada, minhas experiências familiares, minhas experiências de amizade, e até mesmo de me identificar e me sentir com os outros em sociedade. O senhor poderia elucidar para os nossos espectadores, espectadoras, qual a tese defendida em seu livro? Certo. Eu proponho, Flávia, fazer uma problematização sobre a construção da cidadania entre um recorte específico, que é a transição do Império para a República, mais especificamente abordando alguns aspectos da vida da pessoa, né, atos da vida civil que antes se passavam, né, nas estruturas paroquiais, como um casamento, um nascimento, as exéquias, né? Ou seja, havia uma confusão, né? O batistério era a certidão de nascimento, né? As exéquias era a certidão de óbito, o casamento, enfim, tudo era chancelado dentro de uma ótica, né, de um Estado baseado numa ideia agostiniana de constituição de Estado, né, a cidade de Deus, cidade dos homens. Então, eu quis problematizar como que as pessoas, como que a noção de cidadania, a construção do sujeito cidadão, o sujeito que tem direito a ter direitos, ela foi se somando nessa pequena transição entre Império e República. Então, a ideia foi investigar, né,
indagar se isso ocorreu, como ocorreu, se não ocorreu e de qual forma ocorreu ou não ocorreu. Então, a ideia que inicialmente era muito focada no aspecto registral, de constituição de cartórios civis que são seculares, né, que não estão dependentes de estruturas ou aparato eclesiástico, a ideia que inicialmente era essa, ela teve uma ampliação progressiva para uma configuração de uma teia de relações em sociedade baseada num conceito de secularidade. E aí eu entrei nas teorias, né, das secularidades, eu procurei problematizar as formas de compreensão de um Estado laico, né? Como que isso se deu no Brasil, tendo em vista esse pontual exemplo dos registros públicos, dos registros civis, mas ampliado para algumas relações que eram profundamente marcadas por uma mistura entre o religioso e o profano, entre o laico e o Estado confessional. Havia uma mistura que foi vista e deve ser vista com um olhar despretensioso da época também, né? O historiador é aquele que narra um olhar, que narra uma impressão sobre um determinado contexto. Então, a gente tentou fazer essa pesquisa baseada muito nessa perspectiva, né? De como que a caminhada do sujeito ela se deu, né? Nessa transição. E o que ocorreu em alguns aspectos da vida social e da vida civil. Para o desenvolvimento da obra, quais foram os principais autores utilizados? Nossa, olha, eu tive muitos, quando falo de autores das minhas fontes primárias e secundárias, eu trago muito a ideia de pessoas que me ajudaram a caminhar, principalmente, eu posso falar do José Murilo de Carvalho, que contribui muito com a sua obra dentro da historiografia política, dessa análise, né? O Sérgio Buarque de Holanda, também um clássico, mas dentro da ideia de laicidade, eu trabalhei muito com Charles Taylor, que é um autor que estudou muitos fenômenos de laicidade, tem uma obra muito rica, né? Tive outros autores, por exemplo, Rolando Aze, que é um autor fantástico, que dialogou muito, utilizei muito da sua obra na tese. O Tales de Azevedo, que é fantástico também, sabe? E para não ser que não, assim, as principais fontes, eu citaria um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado Francisco José Silva Gomes. É um professor que eu tive a satisfação de conhecê-lo. Eu fui ao Rio de Janeiro me encontrar com ele, ter acesso à tese dele. Ele até ficou surpreso, né, de alguém que se interessasse sobre o assunto. Eu falei assim, mas tem, professor, tem. As contribuições, elas são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, eu queria fazer um registro de memória dele, que foi uma pessoa que me abraçou e me acolheu muito nessa perspectiva, o professor Francisco, lá da Federal do Rio de Janeiro. Então, sou muito grato por todos esses autores, né? Esse especificamente que eu tive um contato direto, mas os outros que contribuíram com essa literatura, essa interlocução, para eu conseguir chegar a uma ideia de uma proposta ampliada da configuração da laicidade, ou seja, de uma proposta de laicidade muito maior do que uma mera separação entre Estado e Igreja, mas numa proposta de laicidade que se amplia para relações sociais no âmbito muito maior do que meramente a prática ou a não prática religiosa. É a própria ideia de configuração do Estado e de como que as instituições influenciam nas leis e influenciam nas práticas e costumes que muitas vezes as pessoas se acham seculares, mas as práticas e os costumes demonstram que a influência da religião ela é fortíssima e não há nada de errado com isso. É apenas uma questão de constatação, de evidenciar como que as relações se dão, se modificam, né, e evoluem nessa caminhada, né, do ser que se constitui cidadão e anda, né, nessa construção da democracia. Muito ainda há que ser feito, né, mas essas fontes elas foram assim fundamentais para o desenvolvimento dessa obra. E qual a metodologia empreendida para o desenvolvimento da pesquisa, professor? Olha, essencialmente, como é uma pesquisa da historiografia do constitucionalismo, a minha pesquisa ela foi fundamentalmente teórica.
época, né, eu mergulhei em várias fontes primárias e secundárias, algumas fontes que vinham, né, de arquivos, né, da Biblioteca Nacional, que eu tive acesso, né, além dos autores, ou seja, alguns escritos das próprias antigas repartições cartorárias que eram vinculadas às paróquias. Então, assim, algumas fontes que eu consultei, eu pude atestar como que a configuração dos atos da vida civil se davam nessas estruturas que eram compostas por clérigos, que eram efetivos funcionários públicos do Estado, remunerados pelo Estado. Eles se chamavam clero colado. Colado por quê? Porque eles estavam vinculados a uma serventia paroquial que servia de cartório também. Então, era uma situação muito interessante. Então, essas fontes me foram muito úteis, né? E contribuíram muito para eu ter uma noção de como até hoje essas fontes têm uma validade legal e são buscadas para aqueles que querem resgatar registros, inclusive imobiliários, que muitos deles, muito antigos, ainda eram feitos nessas estruturas paroquiais. Então, fazer essa obra sem a consulta dessas fontes, né, além dos teóricos, né, foi fundamental o desenvolvimento dessa pesquisa teórica exploratória, né, dessa lógica de perquirir aí as fontes da época, jornais, encartes, recortes, né, a época que eu consegui na Biblioteca Nacional, de como que a sociedade compreendeu, sentiu essa separação entre Estado e Igreja, como que ela assistiu todos esses fenômenos na transição do Império para a República. O senhor poderia nos relatar quais foram as maiores dificuldades na composição do seu trabalho? Nossa, inúmeras, inúmeras. Olha, a tese, ela é assim, ela é um parto, né? É uma maiêutica, como diriam os gregos. Eu falo que as dificuldades, elas começaram no projeto. Eu acho que o projeto é sempre a maior das dificuldades, porque muitas vezes nós fazemos projetos em que nós não pensamos com uma noção muito pragmática de como que nós vamos executar aquilo, de qual forma. Então, às vezes, nós idealizamos muito um projeto, mas nós ficamos muito no plano das ideias e esquecemos muito do aspecto concreto. Então, assim, a primeira coisa foi, né, o meu orientador, faço menção a ele aqui, professor Menerique de Carvalho Neto, tenho uma consideração enorme por ele. Foi uma desconstrução de muitos aspectos do meu projeto, né? Foi um primeiro grande desafio, eu tentar me encontrar na pesquisa, eu definir efetivamente um objeto que não se perdesse dentro de um recorte que parece pequeno, uma transição, mas muitos fatos aconteceram ali, uma complexidade de relações e que eu não poderia simplesmente abraçá-las com as mãos, eu teria que dar uma ênfase. Então, assim, essa reconstrução do projeto ela foi fundamental. E foi o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio foi o acesso às fontes, principalmente da Biblioteca Nacional, porque isso envolvia o meu deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, e eu tive momentos durante essa pesquisação em que o setor que eu estava pesquisando, ele estava parcialmente em manutenção, estavam fazendo uma revisão de tombamento, revisão catalográfica, então muitas obras estavam indisponíveis para minha angústia. Então, eu tive que administrar esses contratempos e procurar alternativas para solucionar essa ausência, né, de algumas fontes fundamentais para o desenvolvimento da obra. E, assim, eu acho que o terceiro maior desafio foi, na medida em que eu conseguia fazer uma boa revisão bibliográfica, reunir as fontes que eu prospectei, que eu iria utilizar, que eu iria citar e mencionar na tese, seria a sistematização da escrita, né? Que envolve assim uma dedicação, uma entrega absoluta para aquilo, e eu fiz isso tudo estando trabalhando, né? Eu não deixei de trabalhar, né? Eu não deixei de lecionar para escrever a tese. E na época eu até coordenava um curso. Então, assim, foi um grande desafio, né? Um desafio, eu praticamente, minhas férias eram todas consumidas com escrita. E durante a semana eu arranjava um regime praticamente espartano para encontrar um tempo, pelo menos 1 hora por dia, para não perder, né, o fio do raciocínio, o fio da meada da construção progressiva dos
capítulos, né? Mas é um desafio, né? Escrever é um ato que envolve uma dedicação e tempo é fundamental, né? Tempo é essencial. Eu acho que esses foram os principais desafios que eu encontrei na redação da tese. Eu creio que sejam esses. Na sua opinião, qual a principal contribuição seu livro traz para a área do conhecimento? Nossa, olha, poxa, assim, seria muita pretensão eu dizer que eu contribuí com algo, né? Porque assim, o conhecimento humano ele é tão vasto e uma simples tese, eu acho que ela serviu para, num cantinho inferior de uma prateleira, né? Ela problematizar um aspecto muito relevante, Flávia, que seria abrir o olhar do leitor para uma perspectiva mais ampla de laicidade, né? Uma laicidade que não é simplesmente separação de igreja e de Estado, né? Não é só a separação, né? Uma laicidade que ela deve ser vista, né? Sentida e percebida ou não percebida numa relação muito mais complexa, né? De relações sociais que extrapolam e muito aquilo que é considerado juridicamente relevante. Eu acho que a maior contribuição seria ampliar esse conceito de laicidade para aquilo que se chama, né, por Santo Agostinho, de cidade de Deus, cidade dos homens, ou seja, a ideia de se construir uma cristandade, né, em que não havia uma diferenciação ali entre o ser cristão e o ser cidadão, essa ideia que foi progressivamente desmontada ao longo do surgimento dos Estados nacionais, né, e ao longo das separações que ocorreram entre Estado e Igreja, mas essa ideia ela ainda perdura e ela ainda surte seus efeitos em muitas das nossas relações sociais. E eu não estou fazendo um juízo valorativo negativo sobre isso, não necessariamente. Eu estou observando que as pessoas elas têm comportamentos que não são laicos, né? E isso é natural porque nós somos seres valorativos, nós não somos neutros, né? Podemos ser imparciais, mas a neutralidade é impossível. Nós somos seres ideológicos, nós temos concepções de vida e não há nada de errado com isso, seja qual for a concepção. Mas a ideia é essa constatação de o quanto que a religião e as suas instituições influenciam em práticas sociais que muitas vezes as pessoas nem sequer associam essas práticas estarem ligadas a uma origem fundamentalmente ideologicamente cristianizada, por exemplo. Essa é a ideia, de que nós possamos problematizar a laicidade a nível de Estado, das suas instituições políticas, jurídicas, né, executivas, legislativas, numa perspectiva de se compreender o que é uma adequada e sadia separação entre Estado e Igreja. E aí que vem as teorias das laicidades, né? Uma laicidade positiva aos modos americana, ou uma laicidade mais agressiva, negativa, como foi a francesa de décadas atrás, né? Em que a religião era muito colocada no âmbito doméstico, encerrada em paredes, né? E até mesmo evita-se que a expressão dela nos espaços públicos de manifestação, seja qual for a manifestação de fé, ou a laicidade americana, ou algumas mistas, como a inglesa, enfim, nós temos vários conceitos, né, de concepções de laicidade que podem ser fundamentais para que a gente possa entender qual é a nossa, que não necessariamente é uma reprodução dessas, mas a nossa ela foi fundamentalmente influenciada por algumas escolas, como a escola positivista, que esteve muito atuante na proclamação da República, alguns pensamentos do racionalismo. Então, tudo isso ajudou para se entender, né, as rupturas e as permanências, né? Nós deixamos de ser um Estado confessional, mas não deixamos de estabelecer alianças profundas, por exemplo, com a Igreja, porque dela vinham os principais ou as principais lideranças nas estruturas regionalizadas, né, a partir da descentralização na República, e a partir dessa descentralização e dessa relação entre as elites e as igrejas, as relações elas se reconfiguraram, mas elas permaneceram. Mesmo porque o Estado republicano ele ainda não tinha um aparato de estrutura de saúde ou de estrutura educacional suficientemente constituído e sólido para substituir as obras que eram oferecidas pela igreja e as suas estruturas, né? Então, isso fez com que essas relações
perpetuassem por muito tempo, principalmente na República Velha, que foi o meu limite ali do recorte teórico, ainda eram relações muito fortes. Apenas mudaram-se os nomes, mas efetivamente a proclamação da República, uma constatação muito interessante, Flávia, é que ela contribuiu para dar uma liberdade à Igreja que ela não tinha no Império. Isso é muito interessante dizer, porque ela não restou prejudicada, muito antes pelo contrário, porque antes ela era um órgão praticamente vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Eclesiásticos, assim se chamava o ministério. A partir de então, ela não precisa mais passar pelo beneplácito, que era uma filtragem entre Roma e as igrejas, né? Tudo passava pelo ministério para saber se aquele documento poderia ser lido nas igrejas ou não, aquela bula ia ser aceita ou não, aquela carta pastoral ia vir ou não, né? Os dízimos eram todos recolhidos como tributos, né? Então eram recolhidos e depois uma ínfima parte era passada para a manutenção das estruturas de templo, etc. Ou seja, houve uma liberalização de todas essas amarras, né? E, por outro lado, houve uma disposição constitucional transitória interessantíssima, em que o Estado remunerou ainda por um ano todo o clero que era vinculado como servidor público e todos os aparatos e infraestrutura eclesiástica, ou seja, não houve uma desamortização do patrimônio da igreja. Em muitos estados, esse patrimônio ele foi nacionalizado, foi tornado propriedade do Estado. No Brasil, isso não aconteceu. Isso começava a acontecer com a lei da mão morta, como ela foi chamada, fechando os noviciados, enfim, para que não houvesse ali um aumento das comunidades religiosas, morriam e a propriedade seria absorvida pelo Estado. Mas essa lei não perdurou por muito tempo, porque veio a República. Então, a igreja, de certa forma, ela foi muito beneficiada, porque ela conservou o seu patrimônio e ela não deixou de estabelecer novas alianças com o poder republicano então estabelecido, né? E isso chegou ao seu ápice com Getúlio Vargas, né? A inauguração do Cristo Redentor, a campanha que ele fez para que nós tivéssemos o primeiro cardeal brasileiro, o cardeal Arco Verde, que foi extremamente importante na diplomacia internacional brasileira também. As relações são imbricadas e muito complexas, né? E é isso que aguça a curiosidade, para nós entendermos o porquê que hoje somos o que somos, pensamos de determinadas formas e por que nós entendemos hoje que Brasília, ainda que com toda a sua modernidade, ela foi construída com um arquétipo de, na esplanada temos a Catedral de Brasília direita, ela está incluída ali dentro do rol arquitetônico, ou seja, é a presença simbólica, né, de um poder religioso que ainda assim, ainda que de forma reconfigurada, ainda tem uma expressividade, uma representatividade social que faz, né, dessa legitimidade um simbolismo de atuação. Eu acho que essas foram as principais considerações que eu acho que a gente pode problematizar e abrir o olhar do autor para um debate. Professor Rafael, em primeiro lugar, a comissão organizadora do 12º Pensar Direitos Humanos, 2021, da Universidade Federal de Goiás, e também do 6º Seminário Coletivo Rosa Parks, gostaria de agradecê-lo imensamente pela escolha deste evento para a publicação do seu livro e, em segundo lugar, parabenizá-lo por uma obra tão importante para o campo do conhecimento. Muito obrigado, Flávia. Obrigado pela consideração. Eu sei de como vocês da organização estão empenhados em fazer um evento marcante, com integração, com possibilidade de voz e de participação ativa de todos os que estão envolvidos. Eu me sinto pertencente a tudo isso. Agradeço demais pelas oportunidades e por vocês terem acolhido essa proposta com tanta alegria. Nós aqui agradecemos, professor. Até a próxima. Até a próxima.